Agora ficou os adultos. E a conversa será com os adultos, né? Então vamos estar agora, nesse exato momento. Abre sua Bíblia lá. Estou lendo bastante Hebreus, principalmente no Conexão Power. Hebreus, capítulo 11 mesmo. Hebreus 11, do 17 ao 18. Hebreus 11, 17 ao 18. Amém? Se você tiver um marcador na Bíblia, já deixa marcado já em Gênesis. Gênesis, capítulo 15, versículo 1. 5 a gente vai ler. Primeiro a gente vai ler Hebreus, depois a gente vai dar uma passada em Gênesis, capítulo 15, tá bom? Então, se tiver um marcador, já deixa já marcado, para que você possa ir rapidamente para essa passagem, tá bom? Então, vamos ler Hebreus. O versículo 17 diz assim: Pela fé, Abraão, da prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a tua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vamos lá para Gênesis 15. Do 1 ao 5. O título diz: Deus faz uma aliança com Abraão. Versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Você pode, se você tiver facilidade, voltar para Hebreus e deixar lá parado, onde nós vamos estar prosseguindo com a ministração. Só queria trazer essas duas passagens. Hebreus 11, você pode voltar lá e ficar no 17 ao 18. Amém? Procurando um título para essa mensagem, né? Geralmente pregadores gostam de colocar título na mensagem, mas é só para pegar uma linha de raciocínio mesmo. Eu poderia colocar: Onde estão os teus olhos? É uma pergunta. Onde estão os teus olhos? Na bênção ou no abençoador? Na bênção ou no abençoador? Irmãos, eu confesso que desde quando eu fui para o campo missionário, com 18 anos de idade, e fui para o seminário. No seminário, né, os pastores que estão aqui, você sai do seminário com um sermonário, né?
com diversos sermões, e você pensa que você vai ter sermão para o resto da vida, né? Você pensa aonde você estiver, se eu estiver precisando de alguma palavra ou algum sermão, eu vou lá rapidamente no sermão e pego esse sermão. Mas eu não sei se os irmãos que estão aqui, que ministram, chega um momento do ministério, da sua vida, que aqueles sermões, você para de utilizar aqueles sermões. E ultimamente, quando eu tenho ido ministrar, tanto para os jovens e tanto aqui no culto de domingo, aqueles sermões, eu não consigo mais acessar aqueles sermões. E ultimamente eu tenho entrado até em crise, porque eu falo, meu Deus, principalmente essa ministração, quando aos domingos, eu começo a buscar desde segunda-feira, desde quando sai ali a escala, mas às vezes não sai, não vem uma palavra, não vem uma direção. E eu vou buscando, às vezes me vem uma impressão, uma palavra, e eu falo, nossa, será que é isso mesmo que Deus? Eu começo a buscar. E eu estava nesse dilema essa semana, e eu tenho entrado nesse dilema, minha esposa sabe, ultimamente, até chegar o dia de ministrar, a palavra não vem, ali os pontos da ministração não vêm. E eu ontem, terminando o Conexão Power, eu tive atividades com jovens aqui, fui para minha casa e falei, não, vou descansar, e amanhã eu sei que durante a noite eu não vou conseguir montar esse sermão, porque não está vindo nada. E pela manhã, acordei bem cedo, estava ali buscando, não vem nada, e o Senhor, em certo momento, Ele me direciona para aquilo que eu já tenho lido, Hebreus, e me direciona para essa passagem. E ali começo a abrir os meus olhos sobre os pontos e montar o sermão que eu vou estar ministrando pela essa manhã. E eu estou contando essa experiência para que os irmãos saibam que nada é metódico. Chega um momento do ministério que Deus ele começa a querer te usar. Olha, não, eu vou te dar o sermão, eu vou preparar o sermão. Então, nesse momento que eu vou estar ministrando, esteja em oração. Porque quando há um ministro de Deus ministrando, você pode, Pai, faça com que ele lembre de tudo que o Senhor falou com ele. Pai, faça com que ele tire das anotações que ele colocou, do seu bloco de notas, tudo aquilo que vem do Espírito, para que possa entrar ao seu coração. Então, você sabe quando o culto flui? É quando nós não estamos tão preocupados com os pontos, com o sermão bonitinho. O culto flui quando há um coração aberto para que o Espírito Santo vá e entre, e há um pregador disposto, o Espírito Santo me leve a essa ministração, então esteja juntamente comigo. Enquanto eu ministro, você vai, Pai, vai falando, toca o coração, traga entendimento, traga luz àquilo que Ele já anotou. Amém? Vamos orar, Pai. O Senhor sabe o processo que nós passamos para estar aqui, Pai. Nós nos sentimos incapazes e realmente, Pai, sem o Senhor e sem o Teu Espírito Santo somos completamente incapazes. Porque palavras precisam ser lançadas aqui, mas não palavras de homens, mas palavras que venham do Teu Espírito, Pai. Então te peço, use a minha vida nessa manhã, use a minha boca nessa manhã, Pai, para que possa lançar palavras de rema nessa manhã. E não simplesmente palavras que vão lançado ao vento, jogado para um lado e para o outro, mas palavras que venham ser enraizadas no coração de todos que estão aqui. E aqueles que estão também na live, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou prosseguir para que a gente não perca o tempo aqui, ok? Se você ler em Hebreus, você vai ler a passagem aonde Abraão, né? Vamos lá, acompanha comigo, para que eu não fique falando somente das minhas palavras. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar. Se você leu lá em Gênesis, Abraão está em certo momento até questionando a Deus em certo sentido, quando ele diz, olha, será que o filho da promessa é esse da escrava? Será que o filho, a promessa que o Senhor prometeu é esse da escrava? Ou será que virá outro? E o Senhor reforça a aliança com ele ali, dizendo, olha, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Não vai ser esse filho.
Mas nós vemos aqui em Hebreus, o autor de Hebreus trazendo uma outra revelação sobre essa passagem, e ele diz, trazendo Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Parece até para o ser humano, olhando com essas passagens, o ser humano que não tem fé, o ser humano que talvez olhe por simplesmente essas passagens, ele vai dizer o seguinte: nossa, parece que Deus está de brincadeira, né? Deus dá alguma coisa e quer tirar. Deus entrega uma coisa e quer tirar. Não dá, às vezes, olhando com um olhar carnal, simplesmente carnal, sem a ajuda do Espírito Santo, não dá a entender. Deus falou uma promessa para Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, que não seria o filho da escrava. Deus prometeu isso a Abraão. Mas daqui a pouco você vê a passagem onde Abraão ele leva Isaac ali para o sacrifício, a ponto de sacrificar o seu filho. E todos conhecem a história que Deus envia um cordeiro. Está sendo ministrado aqui através da vida do nosso pastor. Mas uma das coisas, e muitas coisas nós podemos aprender com Abraão. E uma das coisas Abraão ele dimensionava a bênção de Deus. Olhava, ele via o que Deus estava fazendo. Mesmo às vezes a dúvida de trabalhar pela porta, ele sabia quem era o seu Deus. Abraão, ele estava sendo treinado não para se agarrar à bênção, mas para se assegurar e agarrar o Senhor da bênção. Abraão, ele não estava preso àquilo que o Senhor tinha dado. Eu estou falando de um filho, eu não estou falando de uma BMW, estou falando de um filho. Aqueles que têm filho sabem, não passa nem pela nossa cabeça, é impensável. Mas Abraão estava com a promessa, a bênção diante ali do altar. Ele estava prestes a cumprir aquilo que foi pedido a ele, porque ele não estava olhando a bênção em si, mas ele sabia, e ele estava olhando o abençoador. Então nós precisamos dimensionar as bênçãos de Deus, não olhando, não se agarrando às bênçãos, mas se agarrando no Senhor da bênção, se assegurando no Senhor da bênção. E nessa manhã, juntamente com esses textos que nós lemos, eu gostaria de ler com vocês algumas coisas que nós podemos aprender com o risco, ok? Com o risco de olhar somente para a bênção. Quando nossos olhos estão somente na bênção, nós corremos um grande risco. Eu vou dizer alguns riscos aqui que nós corremos. Quando nossos olhos estão simplesmente olhando a bênção em si, e não o abençoador. E um desses riscos, que quando nós idolatramos a bênção, colocamos a bênção como se fosse, envelopamos a bênção ali, e ninguém toca, ninguém toca, nem Deus pode tocar, Ele me deu, mas nem Ele pode tocar. Nós colocamos uma proteção ali na bênção, e falamos, opa, nem Deus pode tocar. Eu imagino o Jó, sendo provado ali por Deus, se ele tivesse agarrado às coisas que ele tinha, imagine só. E um dos primeiros riscos é fazer da bênção um ídolo. Fazer da bênção um ídolo é colocar ela em um pedestal e dizer, olha, o Senhor me deu, nem o Senhor toca. O Senhor me deu, ninguém pode tocar. Então esse é um grande risco, fazer da bênção de Deus um ídolo. Você sabe o que o Senhor tem abençoado você? Isso tem se tornado um ídolo na sua vida? Outro risco que podemos correr é tornar isso um lugar de apego. É se apegar a isso a certo ponto que você não consegue desvincular isso de você mais. Quando eu saí para o campo missionário, aos 18 anos de idade, o Senhor ele me levou a um lugar de desapego. Eu até brinco com jovens que muitas vezes nós precisamos usar daquela propaganda, desapega, desapega. Aí tem lá o propaganda, não vou fazer propaganda gratuita aqui não, mas tem a musiquinha, desapega, desapega. Muitas das vezes seguramos tão forte na bênção e precisamos soltá-la.
Precisamos, olha, eu não vou ficar preso aqui. E quando eu saí para o campo missionário, o Senhor me levou a uma posição onde Ele me tirou do meio familiar, aonde eu fazia da minha mãe um ídolo. A minha mãe era meu ídolo, e se eu perdesse a minha mãe, eu perdia tudo. Ele me tirou até do primeiro salário que eu tive. Um adolescente com o primeiro salário, o Senhor me chamando para ir para missões. Eu tinha um pouquinho, mas eu me apeguei a tanto aquele dinheiro que eu falei, meu Deus, eu estou indo para o campo missionário, eu não sei se eu vou receber R$1 lá, mas eu estou indo. Eu me apeguei ao pouquinho que eu recebia. O Senhor começou a tirar algumas estacas. E é isso que Ele faz na nossa vida. Abraão, quando ele é chamado para ir para uma terra, ele está dizendo, Deus está chamando ele, não para olhar para trás, mas ele está dizendo, vá. E esse também é um grande risco que eu e você podemos ter, se apegar demais à bênção. Se apegar a tão ponto que se eu perder essa bênção que eu recebi, acabou a minha vida. Outro risco que nós podemos cometer quando recebemos uma bênção. Há risco sim. Se você vê inúmeras pessoas, principalmente o povo de Israel recebia uma bênção, daqui a pouco estava eles lá de novo. Recebia uma bênção, daqui a pouco estava eles de novo. Outro risco é estagnar, é achar que está tudo bem, recebi aquilo que eu pedi no culto de oração. Quem aqui não precisa dizer nomes, tá? Não precisa dizer nome, pastor, não precisa levantar a mão aqui. Mas quem aqui já ouviu falar de uma pessoa que recebeu uma bênção e Quem aqui já ouviu pessoas dizendo para você assim, Brunão, ora por mim, meu camarada, meu brother, ora por mim, meu irmão, vamos no jejum, na oração. Aí daqui a pouco ele recebeu. O Brunão fala, será que essa pessoa está viva? A pessoa ela morre espiritualmente. Há muitos jovens que perdem um casamento, mas recebem um casamento e acabou a vida dele com Deus. Um namoro. Há muitos irmãos que recebem talvez uma proposta de trabalho e está ganhando seus 7 mil, nada contra isso, é muito bom que você pode ofertar na obra. Mas começa a ganhar 7 mil, 5 mil, o que ele fala? Ele estagna. É uma bênção. Deus abençoou, mas ele continua lá estagnado, parado, ele morre espiritualmente. É um risco. Outro risco que podemos cometer é a ingratidão. Quem lembra do povo de Israel? Tinha acabado de ser liberto, do Egito, está lá caminhando, mediante ali o deserto, está caminhando. Daqui a pouco eles começam a sentir saudade das cebolas. Vocês já leram isso? Começam a sentir saudade das cebolas do Egito, daquilo que tinha no Egito. Eles estavam a caminho da promessa, da bênção, mas eles já estavam lá no deserto. Daqui a pouco eles começam a gerar uma ingratidão no coração. Eles estavam no processo da bênção, sendo cuidado pelo abençoador, mas eles estavam sentindo saudade lá do Egito, que representa o mundo. Um risco que nós temos ao receber alguma bênção é tornar um coração ingrato. E a ingratidão, ela impede inúmeras coisas na nossa vida. Outro risco que corremos é o orgulho. Pessoas que recebem algo, alguma bênção, seja em todos os âmbitos da vida, e ela se torna orgulhosa, ela muda da água para o vinho. Algo acontece na vida, daqui a pouco, essa pessoa mudou. Essa pessoa está diferente. Porque ela deixou o orgulho entrar através de algo que foi bênção, mas ela deu uma brecha para o orgulho. Outra coisa que pode gerar com que essa bênção em nossas vidas, ela pode se tornar também uma pessoa vingativa. Quem já leu a história de Jó aqui? No final do capítulo, no final do livro, na verdade, nós vemos a promessa se concretizando na vida de José. E ali ele se torna um homem muito importante. E quem lembra da história aqui, o que os irmãos fizeram com José? Talvez, se muitos de nós estivessem no lugar de José e se tornasse o presidente do Brasil,
Talvez se nós estivéssemos no lugar de José e se tornasse o síndico do prédio, e os nossos irmãos morassem no mesmo prédio, nós tiraríamos nossos irmãos do prédio tranquilamente. Se nós fosse José na escola, aquele amigo, aquele irmão, aquele colega que fez aquilo com você, muitas vezes recebemos uma bênção que Deus nos deu e nós não usufruímos disso para derramar bênção sobre outras vidas. Ao contrário, nós usamos da bênção que recebemos para se tornar vingativo. O irmão recebe um carro, uma bênção física, tanto que ele pede: pai, me dá lá um Uno, aquele Uno que é melhor do que BMW, que corre tanto na estrada. Deus, obrigado pelo Uno. Aí daqui a pouco está na chuva, e só está ele e a esposa, ou ele, sei lá, mais uma pessoa, e ele passa pelos irmãos que estão ali, indo a pé para casa, ele não dá uma carona. Já aconteceu várias vezes comigo. Não comigo, não dando carona, mas comigo andando. Andava 1 hora para ir para a igreja, a chuva caindo, guarda-chuva, o irmão passava, buzinava, eu creio que dava até a paz do Senhor, mas vazava com o carro e ia embora. Paz do Senhor, irmão. Jogava até água. Recebeu uma bênção. Você sabe a bênção que você recebeu ou está no processo da bênção? Mas quando você receber ela, tome cuidado para que você não corra esse risco. Nós devemos aprender com Abraão. Mesmo tendo algo mais valioso, e se você ainda não tem filho, eu creio que todos aqui vão casar, a não ser que você tenha um dom do celibato. Todos que estão aqui vão casar, aqueles que já são casados, sabe? O melhor presente que podemos receber são os filhos. Depois que a Manu nasceu, eu sou uma outra pessoa. Eu vejo o mundo de outra forma. Os pais que estão aqui sabem disso. Abraão tinha o mais valioso. Ele tinha, na voz do pessoal, aí ele diz assim, o ovo de ouro, a promessa ali, concretizada. E ele não se agarra, não idolatra, não coloca isso no pedestal, ele não ensoberbece, não se torna orgulhoso, não. A promessa está aqui diante do altar. Está aqui diante do altar, Pai. É o Senhor que me deu. É o Senhor que me deu. Então devemos aprender com Abraão. Porque ele não fez de Isaac um ídolo. Ele não fez de Isaac um apego. Ele não fez de Isaac, na verdade ele não se tornou ingrato. Ele não se tornou orgulhoso. Ele não se tornou vingativo. Ao contrário, Abraão é conhecido como nosso pai da fé, porque a bênção dele está ainda jorrando sobre gerações e sobre gerações. E se você está aqui nessa manhã, porque a bênção de Abraão tem passado sobre a sua vida, tem jorrado sobre o seu lar, sobre a sua casa, através de uma escolha de um homem que dimensionou a bênção de Deus e entendeu: não foi o homem que me deu, os meus olhos estão no autor, o autor da bênção. Sabe a chave para ser mais abençoado? Você quer ser mais abençoado, mais do que ter Jesus como seu Senhor? E ele faz isso. Comecei o culto dizendo que o seu pai, ele não só te abençoa, mas ele te surpreende, não porque você merece. Mas se você quer ser mais abençoado, quando você entende o princípio, que é: eu não olho para aquilo que ele me dá, mas eu olho para ele. Tem tudo a ver com ele. Tudo que você tem nas mãos é dele. Tudo que há em você é dele. O seu casamento é dele. Você que está nos assistindo aqui na live, a tua casa é dele. O prédio onde você mora é dele. Ei! Eu até brinco com jovens, entende? É só uma fala. Não entende. Pastor, por que é o 10%? Eu falo que não se preocupa com o 10%. É tudíssimo, é tudo que você tem, querido.
É tudo que você tem. Quando você tem esse coração, Deus vai começar a derramar sobre você, porque Ele sabe que não vai parar na sua mão. O que vir nas suas mãos, você vai derramar sobre vidas. E agora eu falo também espiritualmente. O que cai na sua mão como dom, como ministério, Deus, olha, vai ser jorrado. E gerações vão usufruir do benefício da escolha de olhar para aquele que é o autor. Nessa manhã eu não sei onde você tem corrido, para o que você tem corrido. Talvez você tenha priorizado o seu trabalho, priorizado inúmeras coisas. Talvez você tenha priorizado inúmeras coisas na sua vida. Talvez você tenha colocado isso aqui no pedestal, isso aqui no pedestal, isso aqui, aqui. E você tem deixado o Senhor da bênção de lado. Será que o Senhor da bênção está junto com você nessa? Ou será que Ele já está, olha, você mesmo se afastou com todas as suas escolhas? Será que, olhando para tudo que você tem vivido, realmente você está com o Senhor da bênção? Ah, mas pastor, eu estou até prosperando. Mas cuidado para não prosperar nesse mundo e perder o reino, e perder o rei do reino. Porque há um príncipe desse mundo também. E você vai ver ali, onde na tentação de Jesus, é ali ele dizendo, olha, tá vendo tudo isso aí? Eu posso te dar. Talvez há inúmeras propostas do inimigo dizendo para você, tá vendo tudo isso aí? Eu também posso te dar. Mas Ele não é o Senhor da bênção. Ele não é o Senhor da eternidade. Ele não é o Senhor da sua vida. E a palavra de Deus diz, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Nessa manhã, é uma palavra para refletirmos. Porque nós temos sido muito abençoados. Eu não sei você, mas eu e minha família temos sido muito abençoados. Eu queria que você também está nesse exato momento refletindo, mesmo em meio a uma pandemia. Eu não estou falando simplesmente de mortes, de perda, mas o Senhor, Ele tem demonstrado a sua misericórdia, a sua graça, não porque somos os melhores, mas Ele está lá sendo fiel em um momento tão difícil em nossas vidas, e você está passando há quase 1 ano e 3 meses já, 1 ano e 4 meses já se estendendo esse tempo difícil, e Ele está lá, a misericórdia dEle está lá sobre a sua vida, e talvez você está nesse momento desesperado, porque não está acontecendo, porque você está correndo para o lado errado. O lado é o Senhor da bênção. Manuzinha já está chegando aqui. Faça que nem a Manu, venha. Se aproxime, se arraste. Oi. Mas que você saia refletindo nessa manhã. Eu preciso do Senhor da bênção. Eu finalizo contando um relato, uma história, que eu sempre repito ela, mas sempre me edifica, eu creio que edifica os irmãos também. Eu tinha a minha mãe como ídolo na minha vida, e eu colocava ela no pedestal e dizia, se eu perder a minha mãe, eu perco tudo. Foi um dia onde Deus, Ele me pegou no quartinho, Ele me diz, olha, não é se você perder a sua mãe que você perde tudo, mas é se você me perder, é se você escolher viver uma vida longe de mim, aí sim você perde tudo. Eu poderia trazer para a ministração de hoje, você pode perder a casa, emprego, você pode até perder um ente querido, um amigo, um familiar. Mas se você perder ele, se você escolher se afastar dele, você perdeu tudo.
te bastar, nada mais vai te preencher. Se ele não for suficiente para você, nada mais será suficiente. Nem abraços, nem o seu parente preferido, nem o seu pai, nem o seu melhor amigo, nenhum governo, nenhuma saúde poderá preencher se você não tiver o Senhor da bênção. Talvez você está cansado nessa manhã porque você tem andado sem o Senhor da bênção. Talvez as suas costas estão agora, você está andando dizendo, pai, eu não consigo mais. Porque talvez você deixou ele de lado da bênção. Nessa manhã, da mesma forma que o Espírito Santo falou ali quando eu estava finalizando essa ministração, eu creio que o Espírito Santo está falando no teu coração. Talvez você precise alinhar a rota. Talvez você precise refletir se aquilo que você realmente tem vivido está debaixo do propósito, da bênção de Deus, ou se você tem caminhado sozinho, esmurrando a parede sozinho, tentando abrir portas que Ele não abriu, fechado portas que Ele abriu, com escolhas precipitadas, e você tem deixado Ele de lado. Pode deixar, eu cuido disso, pai. O Senhor me deu um filho, mas tá bom, obrigado. Quando ele ficar doente, não, tá bom, pai, obrigado. O Senhor me deu uma bênção, não, pai, obrigado pela bênção, mas pode deixar que eu cuide sozinho agora, que eu sou suficiente. Eu sou bom. E aquilo está se esvaziando, está escorregando nas suas mãos. E talvez você chegou nessa manhã e você está vendo aquela bênção escorregar nas suas mãos, se afastando do propósito da bênção, porque você perdeu o propósito. O propósito não é a bênção em si. O propósito é o Senhor da bênção. Se alinhe nele nessa manhã. Colhe nele nessa manhã, fala, pai, vem comigo junto. Eu não posso dar mais um passo além daquilo que o Senhor colocou sobre mim. Eu vou obedecer. Eu estava falando com jovens que a fé está condicionada, na verdade a fé está muito ligada a confiar e obedecer. Não existe fé sem confiar e obedecer. Para Abraão, foi o filho que o próprio pai o providenciou ali o cordeiro. Talvez nessa manhã o pai está dizendo, me dê aquilo que eu te dei, porque é meu. Me devolve, porque isso está se tornando um ídolo na sua vida, me dá. Nessa manhã o Espírito Santo, ele está nesse exato momento, indo no mais profundo do teu ser e te mostrando aonde você precisa alinhar. Quando você estiver alinhado com a bênção que Ele te deu, o propósito, o alinhamento, você vai ver como as coisas vão fluir. Você não vai bater mais na parede sozinho. Você não vai caminhar sozinho mais. Porque o Pai estará com você. E mesmo se não acontecer aquilo que você quer, acontecer a vontade dEle, o entendimento, o propósito vai se encaixar e você vai dizer, como o Senhor é bom, eu estava enganado, mas o Senhor me colocou no propósito. A alegria voltará para você de novo, o regozijo voltará para você de novo, porque agora você está alinhado, você recebeu a bênção, você está no processo da bênção, mas agora você entende que é o Senhor do propósito, o Senhor da bênção. Feche os teus olhos onde você está. Espírito Santo, eu sei que tu podes fazer, mas o Senhor é o Senhor e tua vontade é a tua vontade.
O nosso querer não é o teu, muitas das vezes, Pai. Alinhe o nosso coração ao teu propósito. Nos perdoa como indivíduos que nos preocupamos, Pai. Duvidamos. Mas a fé ela é uma ação, confiar e obedecer. Nos ajude como comunidade a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas de uma forma muito mais constante, de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais verdadeira, Pai. O pão virá, Pai. Porque o maná não tem faltado no deserto. A provisão não tem faltado, Pai, no deserto. Quando o sol vem, o Senhor traz a tua sombra. Quando o frio vem, vem o teu calor. Nos leve a um lugar de entendimento, de propósitos, onde nós possamos olhar para o Senhor, Pai. Onde nós não podemos perder o Senhor de vista. Onde nosso coração não possa se inclinar ao Deus desse século. Onde nosso coração não possa se inclinar ao reino, esse reino mudando. A tua vontade vai completamente ao contrário da vontade desse reino, Pai, desse reino passageiro. Eu sei que não é fácil, Pai, ajude-nos. Nos conduza de volta ao teu propósito. Que nós possamos olhar para o Senhor nessa manhã, como igreja, como os indivíduos, alinhando a tua vontade. Não o nosso querer, Pai, mas o teu querer. O teu querer, Senhor. Ao teu querer. Em nome de Jesus. A igreja que está aqui diz amém. Amém? Fique com essa palavra, reflita durante essa semana. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé, o pastor vai dar um aviso ou uma palavra, tá bom? E depois vamos estar Pessoal, é o seguinte, o pastor Fábio me lembrou aqui, dia 6 seria o relógio de oração, então não mais dia 6 e dia 10, que é o dia que nós somos responsáveis pela oração na cidade, tá bom? Então, ao invés do dia 6, relógio de oração no dia 10 também, às 19h30, live de oração, ok? Tá bom, eu vou fazer mais uma coisa, tentar ser rápido, mas preciso fazer hoje. Por causa da pandemia, nós estamos revezando, né, sítio e casa vindo aqui. Então, nós vamos fazer isso hoje. Eu nem sei se ela está preparada, mas vai ser hoje. Mas nós vamos receber a nossa irmã ali como membro da igreja, né? Eu vou chamar a Angelita então para vir à frente rapidamente. Porque eu não sei quando você vem de novo. Então vem aqui. Os pastores vão abençoar essa vida. O pastor Carlos, o pastor Roberto, vamos impor as mãos. Não podemos tocar, né? Mas vamos impor as mãos sobre sua vida. E os irmãos com a mão direita estendida para frente. Os irmãos de casa também. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Uma manhã onde o Senhor falou aos nossos corações. Uma manhã onde o Senhor permitiu que falássemos também ao teu coração. E nessa manhã também estamos aumentando as nossas fileiras, ó Pai, de membros da comunidade Nova Esperança, onde nós recebemos a irmã Angelita, ó Pai, com seus dons, ó Pai, com seu ministério, com aquilo que ela tem para oferecer neste lugar, Pai, porque agora ela não mais somente recebe, agora ela também dá no teu reino, Senhor, tudo aquilo que ela tem recebido.
Então, que ela seja uma bênção na vida dos nossos jovens, que ela seja uma bênção na vida da igreja, que ela seja uma bênção no ministério de dança, ó Pai, que o Senhor esteja tomando essa vida em tuas mãos para o serviço neste lugar, para a honra e glória do teu nome. E nós, como comunidade, como igreja, a recebemos de braços abertos, com o nosso coração feliz, alegre, festivo, em nome de Jesus. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória através dessa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Angelita. Deus te abençoe. Sinta abraçado. Estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que está aqui diz: Deus abençoe. Uma ótima semana para você que está assistindo a live. Até o próximo culto de domingo. Deus abençoe.